Olá, pessoal. Meu nome é Bruna Araújo, jornalista. Eu gostaria de apresentar a Adriana Barros. A Adriana é brasileira, mora em Toronto, no Canadá. Ela é terapeuta certificada de Body Talk. Body Talk é uma terapia holística que tem como objetivo equilibrar a mente e o corpo para diversos fins, a saúde física, emocional e até mesmo financeira. Na ocasião do Valentine's Day, que é o dia de São Valentim, comemorado hoje, 14 de fevereiro, eu convidei a Adriana para bater um papo sobre Body Talk para relacionamentos. Adriana, na sua opinião, por que você acha que as pessoas têm tantos problemas de relacionamento? Bom, primeiramente, obrigada, Bruna, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Olha, eu acredito que, sob o aspecto de Body Talk, né? Sob a lente do Body Talk, as pessoas acabam absorvendo muito, primeiramente, dos nossos pais, né? Vamos me colocar no meio também? Primeiramente dos nossos pais. Então, essa absorção de tudo que acontece no nosso ambiente em relação a tudo que nós ouvimos, todas as relações que temos com todos ou com coisas, ou qualquer interação, né? Pode ser aquela chave, né, que desencadeia tudo. Essa chave pode ter início em qualquer idade. Se começou nesta vida, pode vir desde quando estávamos no útero de nossas mães, até a idade adulta, qualquer relacionamento que pode ter acontecido agora, né? Ontem, por exemplo, já pode estar nos afetando. Então, tudo depende de como o nosso cérebro vai processar toda aquela informação com a qual nós nos damos, né? Ou nós lidamos. Ou seja, vamos pensar como tudo que entra em nossas vidas, tá? Entra através do cérebro. Tudo que a gente começa a absorver em relação ao nosso ambiente, às nossas relações, tudo começa a ser processado no nosso cérebro. Então, a maneira como isso vai ser, então, digerido, distribuído através do nosso corpo, né, em relação aos todos os nossos sistemas, todos os nossos órgãos, todas as nossas partes do corpo, isso tudo vai depender de muita coisa, vai depender de crenças, vai depender de criação, vai depender de sentimento, de forma como você vê o mundo, né? A lente que você usa para olhar o mundo. E isso é muito peculiar de cada indivíduo, né? Isso vai variar. Então, é toda essa história que cada um vive que vai gerar problemas ou não de relacionamentos. Um relacionamento saudável, um relacionamento não saudável e por aí adiante, né? Como o Body Talk pode ajudar a reequilibrar energicamente os relacionamentos? Olha, Body Talk tem várias ferramentas, vamos dizer assim, para tentar descobrir onde está o desequilíbrio no corpo e mente. Primeiramente, então, a função número 1 do Body Talk é reestabelecer a comunicação entre cérebro e diferentes partes do corpo, diferentes sistemas do corpo, que se interrompe quando estamos sob estresse, tá? Então, quando isso acontece, isso já imediatamente ou com o tempo pode comprometer profundamente a nossa saúde, seja a saúde física, como a mental, como a psicológica, né? A emocional, perdão. Em relação a esse comprometimento, tudo vai depender, então, da história de cada indivíduo, né? E como a gente absorve cada fato, né? Tudo isso fica guardado dentro do nosso subconsciente, dentro dos nossos tecidos conectivos, e se nós, como nós guardamos isso dentro do subconsciente, muitas vezes isso é a nível de proteção, né? A gente enterra tudo lá dentro para que a gente não tenha aquele contato contínuo com aquele fator que vai desencadear uma série de emoções, de comportamentos. Então, é um mecanismo natural do corpo
fazer com que nós tenhamos contato com com esses fatores mais dolorosos, digamos assim. Então, isso daí, dependendo de cada um, né, vai afetar a qualidade de cada relacionamento que cada um tem. Tem algumas pessoas que ficam presas em relacionamentos tóxicos e abusivos, elas criam uma relação de dependência com o parceiro ou parceiro abusivo. Por que você acredita que isso aconteça? E o Body Talk, ele pode ajudar a pôr fim, né, nessa situação, nessa codependência emocional? Aquilo que eu estava falando, tudo é em questão de como foi a nossa história, né? Desde que nós nascemos ou até antes, porque a partir do momento que o feto está dentro da barriga da mãe, ele já tem a percepção total do que está acontecendo lá fora. Então, a maneira como o relacionamento dos pais é na gravidez, tudo isso é passado para o feto. Então, a insegurança, a raiva, sentimentos de eu não sou bom o suficiente, autoestima, crenças, eu posso fazer tal coisa, não posso, para mim é fácil arrumar um relacionamento, para mim não é. Eu não consigo manter um relacionamento por muito tempo, porque meus pais foram separados, meus pais brigavam muito, havia dependência química no relacionamento dos meus pais. Tudo isso vai fazer com que molde a nossa visão de mundo e o que nós atraímos para a nossa vida. Né? Infelizmente, a gente não tem como, de uma idade tão tenra, né, de infância, de bebês, inclusive, tentar fazer a separação disso tudo. Então, isso é parte de quem nós somos. Isso vai moldar suas inseguranças ou não, o quão forte você é de personalidade. Uma criança, por exemplo, que não tem muito respaldo dos pais, respaldo positivo, né? Pais que não incentivam o filho a fazer as coisas, mas que, em vez disso, enfatizam negatividade em relação à personalidade daquele indivíduo, vai criar uma insegurança muito grande naquele indivíduo quando ele for para a escola, quando ele começar a se relacionar com outras crianças, ou na idade, na escola média, ou mais para frente, em trabalho e, por consequência, em relacionamentos amorosos. Muitas vezes nós usamos a figura dos nossos pais para atrair o nosso parceiro ideal, mesmo que a figura do nosso pai ou nossa mãe seja negativa, né? Mesmo que eles tenham sido violentos, ou alcoólatras, ou usuários de droga, ou se faziam abuso sexual do filho, ou, enfim. Infelizmente, nós vemos aquilo como modelo de relacionamento, né, de figura a ser seguida, ou seja, é a nossa referência, é aquilo que nós temos em casa ou tivemos em casa. Infelizmente, o teu corpo vai gravitar em redor desse tipo de energia, né? Então, você vai acabar atraindo para você um relacionamento do mesmo gênero. Como o Body Talk pode ajudar pessoas que querem se livrar dessa situação? Bom, em relação a você começar a limpar esses traumas, limpar essas crenças, limpar aquilo que você vê como relacionamento ideal para você, o Body Talk, como ele trabalha a nível não só consciente, como subconsciente, ele tem como tirar essas crenças do seu subconsciente, né? Limpar essa maneira como você se vê, né? Ou aquela forma, talvez, de vitimização, né? Você pode se ver como vítima e atrair realmente um relacionamento que lhe ponha como vítima, né? Então, o Body Talk tira tudo aquilo que não lhe serve mais. E não só a nível de relacionamento, eu estou falando a nível de saúde, porque o Body Talk não é só para a saúde emocional, a saúde mental. O Body Talk é um sistema de saúde holístico que visa o bem-estar global do corpo. É tudo, né? O corpo tem que estar saudável, não a nível só físico, como mental, como espiritual, como os seus corpos físico e energéticos têm que estar alinhados e saudáveis para a gente poder ser saudável, né? E quando eu falo de corpos físicos, estou falando de chakras, estou falando de Wei Chi, estou falando de meridianos, que afetam totalmente o nosso comportamento físico, o nosso comportamento como pessoa, nossa postura, né? Então, Body Talk
procura pela raiz do problema, procura por aquilo que realmente está desestabilizando a sua postura no mundo de hoje, né? Por que eu não consigo atrair um bom relacionamento? Por que eu só atraio esse tipo de relacionamento, esse tipo de homem, esse tipo de mulher? Por que geralmente são só pessoas com o mesmo padrão, né? Então, a gente tem que ver o que é que desencadeou isso. O Body Talk tem todas as ferramentas para que nós possamos individuar, e não só individuar, mas limpar isso do corpo e da energia da pessoa, para que o corpo, então, comece a atrair aquilo que é necessário para promover a sua própria saúde. Então, quando você começa a receber Body Talk, as sessões de Body Talk, você vai ver que com o tempo você já, inconscientemente, é uma coisa imperceptível, você já está se relacionando melhor com pessoas, você já está sendo mais seletivo, você já não está buscando aquele, né, padrão antigo de indivíduo para a sua vida. Então, é a nível, limpando mesmo as crenças, o seu subconsciente é que vai fazer com que tudo comece a ser gerado e ser atraído para você de uma forma mais positiva. Essa questão da construção que vem da infância serve tanto para homens quanto para mulheres. E no caso de um casal, onde os dois têm problemas, né? Mas um parceiro quer fazer Body Talk, ele sozinho consegue trazer resultados positivos para a relação? Ou precisam ser os dois? Bom, o Body Talk, ele é possível ser trabalhado com qualquer ser humano, né? Independente do gênero, seja masculino, feminino, não importa, o papel daquele indivíduo na relação. E não só, o Body Talk existe não só para seres humanos, mas existe também para animais, nos quais eu também trabalho. Mas voltando ao fato de funcionar, de como aquilo afeta, se você quiser trabalhar em você só e limpar as suas crenças, e você não estiver num relacionamento, estiver querendo atrair um relacionamento, claro, a nível individual, perfeito. Só que Body Talk também tem essa possibilidade de ser trabalhado em formato de grupo, em formato de pares, né? Então, se você quiser trabalhar você e o seu parceiro, por exemplo, porque vocês querem resolver questões que vocês acham que têm que ser trabalhadas juntas, né? Assim como pessoas que procuram um psicoterapeuta, por exemplo, e querem trabalhar nesse nível. Então, o Body Talk é possível, fazendo, então, aquela dinâmica, né, e ver o que é que está afetando a dinâmica, né? E aí, muitas vezes, o Body Talk dá aquela dica do que deve ser feito, o que não deve ser feito para beneficiar a relação. Então, é muito positivo. O Body Talk também pode ser usado de forma preventiva para evitar crises entre os casais? Com certeza. Bom, não só, então, a terapia é possível fazer com que você já estabeleça, né, um equilíbrio entre a relação, mas também atrair aquilo que você quer, né, e fazer com que a pessoa certa venha para você, ou qualquer tipo de relacionamento, porque aqui nós estamos falando de tratamento, de relacionamento entre um casal, porque estamos na época no dia de São Valentim, né? Mas a relação pode começar em outros níveis também. Se você tem aquela relação difícil, talvez, com comida, por exemplo, né, que é um desequilíbrio, talvez, de ansiedade, pode ser qualquer outro fator que desencadeie isso, mas com certeza. Então, seja você indivíduo, seja o teu parceiro que também quer trabalhar, mas de repente é um casal que não quer trabalhar os dois juntos, eles querem trabalhar individualmente o problema de cada um, para depois unir forças e ver como é que está a dinâmica, o que também é muito positivo. Então, quando é feito o Body Talk numa pessoa, por exemplo, e ela mora em família, né, ou mora em casal, mora com um parceiro, é sempre recomendado que todo mundo que mora na mesma casa receba Body Talk. Por quê? Porque todos vivem a mesma dinâmica. Então, é muito difícil você tratar um indivíduo só, né, fazer aquele indivíduo crescer e os outros não, porque o ambiente nos afeta grandemente, né? Então, se você está melhorando, mas se você continua naquele ambiente tóxico,
você vai continuar sofrendo influência, ou seja, você vai subir, mas vai descer, vai subir, entendeu? Então, é recomendado que todos façam, se possível. Quais são as vantagens de fazer body talk de forma em grupo? Será que não existiria um receio das pessoas se sentirem... Body talk vai revelando coisas. E se a fórmula revelar coisas pessoais que o outro não quer, sabe? Não quer tornar público? Bom, depende. Nós estamos falando agora num grupo maior, né? Pelo jeito, não em casal que já se conhece e tem uma intimidade. Quando nós trabalhamos em body talk a nível de grupo, nós não focamos nas questões pessoais, a não ser que as pessoas queiram realmente utilizar-se de uma agenda, como chamamos, e as pessoas todas, então, falam, olha, eu gostaria de que isso fosse levado em conta, que isso fosse trabalhado, questões físicas, emocionais, ou seja, pode ser qualquer coisa, tá? Mas quando há um tema fixo para uma sessão em grupo, aí, por exemplo, se nós quisermos trabalhar em ansiedade, então, pessoas que tenham aquela sensação de ansiedade, que lidam com ansiedade, vão se beneficiar daquela sessão, porque nós vamos trabalhar tudo aquilo, toda aquela dinâmica, né? Então, quer dizer, nós vamos trabalhar numa pessoa só, especificamente. Então, todas as pessoas que têm a ver, ou seja, quando eu vou desenvolvendo a sessão, eu posso pegar nuances de determinados indivíduos, mas não dá para saber de quem é que eu estou pegando, entendeu? A pessoa vai se identificar, com certeza, na hora. Tem vezes que, muitas vezes, inclusive, quando eu termino de fazer uma sessão, a pessoa geralmente pode até virar para mim e falar assim, nossa, Adriana, parece que a sessão foi feita para mim, né? Por quê? Porque geralmente pode ser que pegue mais a energia de um determinado indivíduo, né? Mas isso não quer dizer que os outros que estejam ali e que vejam que nada que apareça no desenvolver da sessão a nível pessoal não vão estar se beneficiando. Não é verdade. Todos vão se beneficiar. E assim como o resultado, né, se vai ser visível ou menos visível para cada um, é muito pessoal. Tem pessoas que podem ter uma mudança muito rápida, tem pessoas que não, mas isso não quer dizer que o seu corpo não esteja recebendo, né, aquela mudança, a energia, e que não vá se reajustar com o tempo, porque ele vai. E as sessões de body talk, elas são armazenadas no corpo, ficam guardadas no blueprint mesmo, fica na planta, né, daquela pessoa, ou seja, ficam guardadas a nível subconsciente, a nível celular, e as pessoas, quando forem recebendo body talk com o decorrer do tempo, o corpo lembra-se de cada sessão que ela for recebendo. Então, ou seja, o que vai acontecendo é aquele progresso, né, de melhoria. Para quem está assistindo a gente e quiser fazer uma sessão em grupo ou uma sessão individual, qual é o procedimento? Bom, então, para fazer uma sessão em grupo, vamos dizer que você trabalha numa empresa e que gostaria de focar em rendimento, né, dos funcionários. Ou gostaria de focar em que os funcionários parem de fumar, por exemplo, né, ou o aproveitamento do dia ser mais produtivo, né? É possível nós fazermos, então, uma sessão para aquelas pessoas que trabalham juntas ou que estudam juntas, pessoas de uma universidade, de um colégio, que querem focar em, talvez, melhorar a memória, aproveitamento, vão ter um exame, querem melhorar aquela energia para que possam ter um bom resultado, é possível também. Ou uma família que esteja sofrendo com o Covid, por exemplo, ou uma pessoa que esteja querendo, ou uma família que esteja querendo se prevenir de contrair o vírus, também é possível fazer o body talk de uma forma preventiva, né? Ou se quiser fazer a nível individual, também funciona das duas formas. Será que você conseguiria fazer uma demonstração, mostrar como é uma pequena sessão de body talk aqui para a gente, em especial para o dia São Valentim? Com certeza, é possível sim, vamos fazer. Então, nós vamos trabalhar no tema, tá, de hoje, já que é tão propício, vamos fazer uma sessão de body talk para relacionamento.
Ou seja, mesmo que você assista essa sessão depois, né, não agora, não há problema. Se a partir do momento que você se conecte com o tema e assista essa sessão, né, depois que ela for terminada, você recebe os benefícios da mesma forma. E eu vou dar aqui umas dicas, né, de como a explicação de como fazer integrar essa sessão de Body Talk no corpo e mente, para que ela comece a funcionar em você, né, e fazer as correções necessárias, mas quando chegar o momento eu aviso. Então é só seguir as minhas coordenadas que fica tudo ok. Vamos lá então, Adriana? Vamos sim. Bom, então para as pessoas que nunca experienciaram uma sessão de Body Talk, não há nenhum pré-requisito, tá, para receber a sessão. Podem sentar-se de maneira confortável ou deitar-se se quiserem, se possível, num ambiente sem interrupção, para que vocês possam absorver bem o conteúdo, tá ok? E é isso. Bom, para me conectar com vocês, é necessário que vocês respirem 3 vezes, bem profundamente, e relaxem. Eu vou começar a me conectar, pode ser que eu tenha alguma percepção, então, se houver alguma coisa desse gênero, eu vou falar. Caso não, a hora que tiver que fazer a integração da fórmula, eu aviso, dou as coordenadas e é isso, tá ok? Então, vamos respirar. 3 respirações bem profundas pelo nariz. Bom, eu estou, a princípio, perguntando se é necessário alguma agenda, né, algum foco para poder fazer a sessão. Então, é importante, é necessário nessa sessão focar no lado psicológico, tá? Então, você trabalhar né, com essa agenda, com essa intenção. Bom, como eu disse, no Body Talk nós trabalhamos o corpo por completo. Trabalhamos na parte física, na parte mental, na parte emocional. O que está aparecendo para mim no início, que é uma fórmula que eu estou escrevendo, tá? Essa fórmula é que vai ser integrada depois no corpo e mente para que o corpo comece a se reajustar e comece a se curar, focando naqueles pontos onde precisam haver mudanças. Então, o que está aparecendo agora é a parte de ossos. Então, o esqueleto todo do corpo. O nosso corpo, da parte óssea do nosso corpo, tem lados recíprocos, tá? Então, o lado esquerdo é recíproco do direito, o de cima do de baixo, o da frente e o de trás, a diagonal esquerda com a direita, todos os dedos da mão têm reciprocidade com os dedos do pé, da parte oposta, do lado oposto do corpo e assim por diante. Então, eu estou trabalhando num grupo de ossos, de recíprocos. E a primeira parte que apareceu é o final do crânio, que é a parte occipital. E é a parte recíproca do sacro, do osso sacro. Mais especificamente,
o corpo, a intenção aqui, né, é focar no osso sacro. O osso sacro que é a nossa pelvis, tá? Tem uma representação, tá? A representação do osso sacro é aquela que também é chamada de osso sagrado, é aquela de manipulação. Ou seja, para quem está em relacionamentos, tá? É a representação de ser manipulado mesmo, seja a nível emocional, seja a nível sexual, ou a nível comportamental, tá? Qualquer nível de manipulação. Ou seja, quando alguém tem controle sobre o outro, tá? Isso é definido por uma certa emoção. Emoção de raiva. Não tem detalhes na raiva, deixa me ver. A raiva em relação a ser controlado pelo parceiro. Geralmente há o lado dominante, né? Na relação, sempre há um dominante. O que aparece agora para mim é a parte de ambiente, ou seja, local. Um local onde provavelmente esse controle acontece, e é casa. Então, em casa. Então, é a energia masculina, tá, da relação, controlando a energia feminina. Em relação a dinheiro, é a sensação, bom, é o que eu estou percebendo aqui controlar ou exigir que a outra pessoa na relação faça mais dinheiro, tá? Alguém aí nessa relação não está produzindo ou contribuindo o tanto quanto a outra pessoa gostaria que. E isso aparece com uma emoção de tristeza, de pesar, tá? Provavelmente da parte da pessoa que não está contribuindo, né? Porque, claro, estamos numa situação inusitada, né? Pode ser por pandemia, por falta de trabalho, pode ser sobrecarregamento sobre uma pessoa só, né? A sobrecarga, quero dizer, sobre uma só pessoa produzindo, né? Trazendo o dinheiro para casa.
Agora eu estou trabalhando na parte linfática, tá? Quando eu trabalho na parte linfática, pode ser por várias razões. Geralmente é para estabelecer a limpeza, a desobstrução das vias sanguíneas em relação a 2 pontos, onde possam se formarem nódulos linfáticos. Nesse caso, é entre a cresta púbica, né, que é bem abaixo do umbigo, a gente vai lá para baixo, aquele osso que tem, bem descendo, abaixo da barriga, e a axila direita, tá? Então, embaixo da axila é um ponto onde nódulos linfáticos se formam, tá? Mas o fato de fazer o trabalho de drenagem linfática, né, dessas 2 partes, é justamente para desobstruir esse espaço, para que nada se aloje ali. E isso provavelmente em relação à emoção, tá? A essa emoção de raiva, que faz com que essa emoção fique alojada ali. Então, quando a gente trabalha na parte linfática, é uma vazão também de emoção, tá? Agora, o que eu estou trabalhando é na parte de circulação. Ok, então, é a parte de circulação do sangue dentre todo o sistema esquelético, ou seja, todos os ossos do corpo, tá? E mais emoção de pesar tá aparecendo. Agora, uma parte interessante. O que está aparecendo é trabalhar no que nós chamamos em Body Talk de memória ativa. Quando há eventos, né, que sucedem em nossas vidas, sejam eles traumáticos, o nosso subconsciente guarda as memórias daquilo, ou seja, ele enterra aquelas memórias para a gente não sofrer, não ter conexão mais com aquilo que desencadeia a emoção, né? Então, é como se nada tivesse acontecido, está tudo bem, passou, eu esqueci. Mas o corpo não esquece, né? Então, é um mecanismo de defesa realmente para a gente não trazer aquilo à tona a todo momento. E quando nós, se porventura nos deparamos com aquela memória, tá? E se ela traz aquela carga de emoção de quando aquilo aconteceu pela primeira vez, é que aquilo é uma memória ativa, ou seja, aquilo não foi digerido por nós, tá? É como se você for falar de um relacionamento que acabou, por exemplo, de uma certa pessoa que fez parte da sua vida, mas se foi uma relação que acabou, que realmente foi, teve um ciclo, né, fechou um ciclo, você pode falar daquela pessoa sem problema, tá? Mas se ficou algum resquício de alguma coisa, algum trauma que foi mal resolvido e que está mal resolvido ainda, então você vai falar a respeito daquilo com raiva, com aquela emoção ligada àquele evento, àquela pessoa, tá? Então vai trazer aquilo à tona outra vez. Então, essa memória ativa em relação a um evento.
Só um minutinho. Ok, então nós estamos falando realmente de uma relação passada, tá? Um relacionamento que alguém teve no passado. Mas que ainda ficou alguma coisa aí dentro, tá? Eu estou tentando individuar o local que seja relevante para esse relacionamento. Mas como é um grupo, né, uma coisa muito genérica, fica meio difícil individuar, a não ser que eu conheça realmente o histórico da pessoa ou a pessoa, né, para a gente poder perguntar. Então, é muito abrangente, né? Então, é em relação a um lugar onde isso aconteceu, onde essa memória teve essa conexão, né? Onde aconteceu alguma coisa que a pessoa reteve. Olha, o que está aparecendo é casa, quer dizer que foi alguma coisa que aconteceu em casa. Em relação a dinheiro. Tá, então é aquilo mesmo que nós já começamos a trabalhar no início. Em relação a uma das pessoas, um dos parceiros, não está trazendo dinheiro para casa, né? Não está contribuindo. Ok. Ok, aqui já temos uma fórmula, tá? Que a gente já pode integrar e trabalhar com tudo isso que foi abrangido aqui. Para quem quiser se juntar a mim e fazer a integração dessa fórmula, essa integração é feita através de tapping. Não é diferente do EFT, né? Mas quem conhece já sabe da técnica de tapping. Nós fazemos em Body Talk o tapping dos 3 cérebros, que é cabeça, coração e cérebro entérico, que é algum lugar no abdômen, tá? Os leves toques. Então, são leves toques na cabeça, no coração e no cérebro entérico. É para ativar, para absorver, para guardar as memórias dessa sessão e digerir tudo aquilo que precisa digerido. Então, é por isso que a gente dá os toques nesses 3 cérebros, tá ok? E ao mesmo tempo que esse tapping é feito, é importante que a respiração seja profunda, para ajudar a respiração, identificar as áreas de desequilíbrio dentro do corpo, né, que precisam ser trabalhadas. Então, a gente vai com a respiração e inspiração e respiração, trazer o ar, identificar as áreas e depois trazer para fora aquilo que não serve mais. Vamos lá? Respire fundo, leves toques na cabeça, coração. E no cérebro interno. Ok, já podem parar de fazer o tapping, a fórmula já está em processo, né? Já está sendo processada pelo corpo. Ok, só que a fórmula não acabou, temos que trabalhar um pouquinho mais, tá?
Agora eu estou trabalhando na parte linfática. E na parte linfática entre diafragma, tá? O diafragma aqui é bem na área do estômago, que é o diafragma abdominal. E a axila direita. Então, a gente vai fazer essa liberação, né, de energia entre esses dois pontos, trabalhando na parte sanguínea, ou seja, desobstruir os dois pontos e qualquer emoção que possa estar ali obstruindo. E por via de estar trabalhando no diafragma é um órgão do corpo que retém muita emoção, tá? Então, vocês podem perceber, se vocês inspirarem profundamente, como se diz, a respiração, se ela estiver obstruída, né, se não estiver profunda, se seu tórax não estiver levantando, é porque tem emoção ali. Então, a emoção pode comprometer os pulmões, o diafragma, o coração também, tá? E pode dar, às vezes, até aquela sensação de dor no peito, mas muitas vezes pode ser emoção, não necessariamente que a pessoa tenha algum problema de coração, tá? Deixa eu ver o que mais. Uma sensação de tristeza aparecendo. Sensação de tristeza por estar com um determinado parceiro, por estar com aquele parceiro, né, que você se encontra neste momento. Não é para todos, tá? Lógico que eu estou pegando a energia de alguém aqui, mas é essa sensação. Agora eu volto a trabalhar na parte de ossos. Estou trabalhando num ponto de recíprocos, que é essa ponte aqui do nariz, tá? Que é o vômer, que é o nome do osso, e o chifoide, que é justamente onde, quando vocês olhem a caixa torácica, por exemplo, né? Que tem as costelas se dividem, algumas para a esquerda, as outras para a direita, bem no meio ali, tá? Onde as costelas começam a se dividir, a se separarem, tem um ossinho que fica saliente ali. Aquele ossinho chama-se chifoide, que está grandemente envolvido na respiração, tá? E nesse caso, é onde eu tenho a prioridade de trabalho aqui. O que pode estar comprometendo a respiração, tá? Também essa dificuldade de inspirar ou respirar, esse peso no diafragma. E mais sensação de pesar aparecendo.
Ok. Este é o que faltava, é o tantinho só que faltava para complementar a fórmula. A gente pode integrar essa também, tá? Esse pedacinho. Então, vamos fazer o tapping outra vez? Respirem profundamente. Podem parar, já é o suficiente. Há necessidade de que algo fora do Body Talk seja feito aqui. Vamos ver o que é. Diálogo. Ou iniciar diálogo, né? Começar a ter diálogo, ou conversar mais para aqueles que não têm nenhum diálogo, tá? Para trabalhar naquilo que realmente não está bem na relação. E é isso. Esse é o final da sessão. Adriana, muito obrigada. Pessoal, vale lembrar que a Adriana atende pessoas de qualquer lugar do mundo, via Zoom ou WhatsApp. Vamos deixar todos os contatos dela aqui na descrição do vídeo. Vale acrescentar que a Adriana é especializada em problemas mentais, relacionamentos e lesões. O Body Talk também auxilia no reforço à imunidade. Nesse período de pandemia, eu acho que é uma boa pedida, não é, Adriana? Com certeza. Body Talk é uma terapia preventiva. Então, investir na saúde nos poupa de gastar dinheiro em remédios. Eu acredito que a cura natural é o melhor caminho. Aqui no Brasil, principalmente, nem se fala. Adriana, muito obrigada pela participação e espero que a gente possa se encontrar de novo para abordar outros temas. Muito obrigada, Bruna, pelo convite mais uma vez. Obrigada a vocês pela participação. E se tiverem alguma dúvida em relação a como foi feita a sessão, o que eu faço aqui que vocês não veem, mais detalhes em relação a como o Body Talk funciona no corpo e mente, podem entrar em contato comigo que eu respondo a qualquer pergunta. Muito obrigada. Até já. Boa noite.